Bom, estamos ao vivo. Olá a todas as pessoas. Esse é o programa Ciclo de Palestras do Instituto Gileno Bahia. E é uma alegria estar aqui com vocês novamente nesse programa muito legal. Eu vou me apresentar, mas enquanto isso, por favor, eu queria que vocês escrevessem aqui no chat o nome de vocês, o local de onde é que vocês estão falando, para a gente se conhecer, para a gente saber, né, onde é que a gente está conseguindo chegar com o nosso conteúdo. Bom, o meu nome é Erika Noguchi, eu sou uma mulher de 51 anos, eu sou asiática, tenho cabelos pretos, lisos e compridos, eu uso óculos hoje de armação transparente, eu estou vestindo uma blusa azul e meu fundo de tela é em tons azul, tons pastéis, né? Um azul claro, e tem um logo colorido do Ciclo de Palestras nesse meu canto. Ai, gente, eu sempre me confundo, é o canto superior, meu canto superior esquerdo. E tem o logo, um template com um QR Code, né, para doações para o Instituto Gileno Bahia, no meu canto superior direito. Né? Eu sou coach de saúde integral e bem-estar, eu sou articuladora também da Pétala Saúde, dentro do Instituto Gileno Bahia, e hoje eu estou aqui como facilitadora, mediadora do programa Ciclo de Palestras. E eu vou falar um pouquinho do Instituto Gileno Bahia, para que vocês conheçam um pouco melhor, quem não conhece. O Gileno Bahia é uma organização sem fins lucrativos, que tem como objetivo oferecer ferramentas para o desenvolvimento humano, né? E o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões, né? Intelectual, física, emocional, social e cultural. E se você quiser conhecer, apoiar nossos programas, nossos projetos, né, as nossas ações, eu vou pedir que você entre em contato, né, conheça o nosso site, que é o www.institutogilenoBahia.org.br, e também acesse o nosso Instagram, siga a gente por lá, que é o @Instituto Gileno Bahia. Né? A gente vai colocar aqui, né, no chat, a equipe vai colocar aqui no chat para vocês, e através desses dois, do site e do Instagram, vocês conhecem um pouco mais das nossas ações, né? E a gente está aqui com esse QR Code aqui, né, para pedir o apoio, né, de vocês para que essas nossas ações possam alcançar mais pessoas, né? A gente possa continuar fazendo as nossas ações de sempre e fazendo novas ações também para ajudar nessa área do desenvolvimento humano, nessas pétalas que o Instituto se propõe a trabalhar. Então, se você puder fazer uma doação, né, escaneia esse QR Code. Ai, gente, esse QR Code aqui, nesse canto aqui da minha tela, né, e faça uma contribuição para o Instituto Gileno Bahia. Né? A gente também pode, eu acho que o pessoal da equipe também pode escrever aqui no chat o Pix do Instituto, para quem não conseguir escanear, né, o QR Code, e a gente pede que você faça a sua contribuição. Né? Se você não puder contribuir em espécie, né, fazendo um Pix, uma doação, a gente pede que você apoie o Instituto assim, virtualmente, né? Pode seguir a gente nas redes sociais, participar das nossas ações e compartilhar esse conteúdo que a gente cria aqui com mais pessoas, né? Para que elas possam receber esse conteúdo e serem atingidas também pelo nosso trabalho, né? Se desenvolverem através do nosso trabalho. Então, assim, hoje a gente está aqui no ciclo de palestras, e eu queria dar as boas-vindas, né, à nossa palestrante convidada de hoje, que é a Amanda, que ela vai falar sobre burnout e como redescobrir o equilíbrio, nosso equilíbrio, né, a partir dessa síndrome do burnout. Então, Amanda, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente, faça a sua autodescrição. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Amanda Mello. É um prazer estar aqui no ciclo de palestra com o Instituto. Eu sou uma mulher de 37 anos, parda, tenho cabelos lisos na altura dos ombros, na cor ruiva, né? Uso óculos de armação preta, tenho os detalhes dourados. Estou vestindo uma blusa preta com alguns detalhes em cinza, uso umas pétalas em cinza, né? Meu fundo de tela ele é azul, tem um logo colorido do ciclo de palestra aqui no canto. Acho que está aqui também, né? A gente vê que fica perdido no canto inferior direito e a minha logo como psicóloga no canto superior esquerdo.
Eu sou do Rio de Janeiro, sou psicóloga clínica, orientadora profissional de carreira e também atuo como psicóloga intercultural no atendimento a migrantes brasileiros fora do Brasil, né? E é um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui com a Amanda de novo, né? A Amanda já é conhecida ali pelo pessoal do Instituto Gilendo Bahia, né? Que a gente vai começar algumas outras ações, né? E se propôs a estar aqui com a gente hoje, né? Falando sobre burnout, né? Então, obrigada aí, Amanda, por estar aqui com a gente sempre. Então vamos começar, né? Assim, falando, né? Porque a Amanda tem uma experiência profissional bem grande, né? Nessa área. E, infelizmente, hoje em dia, o burnout é um tema muito presente, né? Se fala muito sobre burnout, né? E aí, Amanda, eu queria saber, assim, na sua visão, né, por que o burnout, né, se tornou tão comum, assim, hoje em dia, né? E como é que a gente pode ser impactado por essa síndrome, né? Que é uma síndrome. Sim, exatamente. Então, hoje a gente vive nessa sociedade contemporânea no mundo da produtividade e desempenho, né? Então, esse lugar de ser produtivo e estar desempenhando o tempo todo, ele supera o lugar do cuidado, né? O lugar desse cuidado conosco, ele fica esquecidinho, né? No cantinho, porque a gente tem que dar conta de todas essas demandas, né? Que são exigidas aí pelo meio externo, né? Então, é importante, né, e é fundamental a gente entender dentro da síndrome de burnout quais são suas causas, os sinais que eles começam a aparecer, que começa a desregular, né, o nosso organismo, a nossa forma de lidar, né, com o mundo, com as pessoas, como a gente interage com as pessoas, né? E aí, dentro desse campo de interações, nós somos pessoas que estamos interagindo o tempo todo no nosso dia a dia, né? A gente conversa com o nosso ambiente de trabalho, a gente tem as nossas expectativas sociais, a gente tem as relações interpessoais, e aí isso tudo influencia, né, nesse campo de adoecimento, né? Então, quando todas essas influências elas estão desajustadas, né, a gente pode ter uma experiência desse esgotamento, que é, no caso aqui, a nossa conversa da síndrome de burnout. E aí, como é que esse contexto ele está nos impactando fisicamente e emocionalmente? Então, é esse lugar que a gente precisa diminuir e botar um pezinho aí no freio, diminuir o acelerador e olhar para esse lugar que está impactando o nosso dia a dia. Sim, e com isso, né, Amanda, assim, eu acho que para a gente entender melhor assim, o que é burnout, né? Você podia falar um pouquinho, né? O que é essa síndrome, né? Para a gente, porque a gente ouve às vezes falar sobre burnout, sobre, né, estresse do trabalho e tal, e a gente não sabe realmente o que é, né? Então, pelo seu olhar clínico, né? Assim, o que é o burnout, né? Afinal de contas, né? O que essa síndrome acontece aí? Sim. Eu vou falar um pouquinho, antes de falar sobre ela, eu vou falar o que acontece hoje no nosso contexto, né? Tá. Então, a gente tem pesquisas, né, aqui no Brasil, porque o Brasil, ele ocupa o segundo lugar, né, mundial do diagnóstico de burnout, né? Então, ele fica apenas atrás aí do Japão, né? Caramba! Da tua terra aí, né? Enfim, dos teus ancestrais. Então, a gente tem 70% de uma população afetada no Japão, né? E aí a gente tem o Brasil nesse segundo lugar mundial aí. E mediante a isso, a gente tem visto uma busca recorrente do termo burnout nas pesquisas, né, de internet, onde teve um aumento de 83%, né, só no ano 2024, né, que alcançou aí 360 mil pesquisas só no mês de abril, né? Então, tem as pesquisas que vão sair aí recente, nos próximos meses, mas só no mês de abril a gente tem 368 mil pesquisas sobre o termo, né? Então, o burnout, ele não é apenas uma questão de estar estressado ou cansado, é um estado de esgotamento físico, emocional, mental, resultante dessa exposição prolongada a estresse de trabalho. Então, o burnout ele não afeta só o desempenho do trabalho, mas a nossa saúde física, saúde emocional e o nosso entorno, né? Então, lembra que eu falei, assim, lá atrás sobre a questão do burnout, que a gente interage, né? Enfim, que nós somos seres humanos que interagimos uns com os outros, com o nosso meio ambiente, com o nosso trabalho, com o nosso relacionamento familiar, enfim, a gente está conectado o tempo todo.
O burnout, quando ele aparece, ele faz uma interrupção do nosso fluxo de energia vital, do nosso organismo nesse ambiente. E ele vai revelando para a gente um sinal de desequilíbrio, um sinal de desequilíbrio das nossas necessidades com as demandas do externos. Então, ele surge quando a gente se vê preso, né, numas polaridades que vão conflitando, né? Trabalho versus descanso, autonomia versus colaboração, né? Ou realização pessoal versus expectativas externas. Então, o burnout ele vai aparecer nesse lugar. E aí, mediante isso, eu faço uma observação, né? Para a gente lembrar também que mente e corpo, eles estão interligados, né? Tá tudo conectado, não tem separação, né? Então, o burnout, quando ele vem, ele atinge como um todo, né? Nessa relação. Interessante você falou do Japão, né? Agora, né, puxando aqui para o meu lado, assim, o Japão ele tem uma tradição, né, meio que de ser o país do workaholic, que é aquele cara que trabalha, sei lá, às vezes 12 horas, né? Eu lembro sempre do meu pai, assim, que ele falava, cara, não, no Japão a gente entra tipo 8, sai às 8 da noite, né? Passa muito mais tempo no trabalho do que fora. E o japonês ele é muito, ele é visto, né? Ele não é que seja assim, nem eu sei, porque também a gente nunca morei lá, não sei como é que é, só sei assim, pelo meu pai ou pelas experiências de outras pessoas, mas é uma cultura mais fechada, né? E é uma cultura de não se vulnerabilizar, né? A gente nunca vê um japonês falando, ai, nossa, eu estou sofrendo, ah, nossa, não sei o quê, né? Falando de si, né? Externalizando algum sentimento, alguma preocupação, sei lá, alguma coisa que sinta, né? E aí, quando você traz esse número, é uma coisa muito interessante que isso não me surpreende por causa disso, né? Do contexto familiar que você já conhece, que já falou sobre. Exatamente, é incrível, né? Como é que essa relação, né, com o trabalho, na verdade, né, afeta, né, também, que você falou da saúde física, da saúde mental, como é que uma coisa afeta a outra, né? Mas a relação também com o nosso ambiente de trabalho e com o trabalho em si, né, também deve afetar, né, muita coisa. Para mim, assim, na minha visão, o burnout ele está muito ligado diretamente assim ao trabalho, né, a questão trabalho, né? Então, e o trabalho, cara, é assim, sem trabalho a gente não consegue sobreviver, né? Porque a gente precisa trabalhar nessa sociedade que a gente vive, a gente ganha nosso sustento, a gente consegue outras realizações também através do trabalho, que também não é só dinheiro às vezes, né? Às vezes você traz também um reconhecimento, né? Uma realização pessoal através do seu profissional, né? Mas assim, é impressionante como o trabalho, né, tem um papel muito fundamental na vida da gente, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa relação, né, do significado de trabalho, como é que essa relação se dá, né, entre a pessoa e o trabalho, como é que isso acontece aí? É importante você levantar esse assunto, porque a gente precisa falar sobre trabalho, né? A palavra trabalho e o que ele tem de significado para a nossa vida. Então, assim, para algumas pessoas, o trabalho ele é parte essencial da identidade daquela pessoa que tem um propósito, né? Significa subsistência, tendo uma forma de obter uma renda para satisfazer necessidade pessoal, material, né? Pode ser uma fonte de realização pessoal e profissional, ele contribui para a nossa autoestima, autoconfiança, pode ser uma forma de expressar a nossa identidade, as nossas habilidades, nossos talentos, tem contribuição social como forma de contribuir para a sociedade e estabelecer as relações, né? Como a gente se relaciona com as pessoas, né? O trabalho, ele pode ser um organizador da vida, né? Ele é um regulador da vida em sociedade, né? Com base nesse trabalho é que a gente planeja, a gente faz planejamento, organiza todos os aspectos da nossa vida. Então, a gente tem diversas questões que podem ser pontuadas quando a gente fala sobre o significado de trabalho, né? Que pode variar de pessoa para pessoa, né? É importante você falar sobre isso. Sim. Deixa eu só mudar aqui. Gente, é uma coisa, essa coisa da tela, né?
Desculpa, gente. Vai e volta, vai e volta. É vai e volta, vai e volta. A gente não vai ficar melhor nisso. Calma, muita calma nessa hora. Mas isso é, exato. O significado de trabalho, né, varia, né? É muito individual, né? Assim como a opinião, né, que a gente tem sobre as outras coisas, assim, cada um tem uma visão sobre o que é o trabalho, né? Cada um tem, de repente, dá um valor diferente para o trabalho, né? Tem gente que são valores diferentes, né? Então, assim, eu acho que cada um de nós, indivíduos, enxerga o trabalho de uma forma, né? E aí eu queria até aproveitar aqui, Amanda, só fazer um parênteses aqui, para o pessoal que está assistindo a gente, né? Dizer aqui no chat, né? O que é trabalho para vocês, né? A partir de tudo isso que a gente está conversando até agora, assim, né? O que vocês entendem, né? Qual é o significado de trabalho para vocês? Se vocês quiserem compartilhar aqui no chat. E o pessoal que vai assistir depois, que vai ficar gravada essa conversa, quiser botar ali também nos comentários, né, o que é trabalho para cada um, né, ia ser legal, porque a gente gosta, né, de ouvir um pouco a opinião das pessoas também, até para entender, né, e trazer conteúdos também relacionados a isso um pouco mais para frente, né. Então, isso, exercício, professor Érico, exercício coloque aí no chat, por favor, o que é trabalho, na sua opinião, né? Agora, voltando aqui um pouquinho, né, então, assim, de novo, né, cada um de nós tem uma relação diferente, né, com o trabalho, a nossa dedicação, né, as nossas expectativas também do retorno, né, também variam muito. Eu, por exemplo, assim, eu tenho tendência a me dedicar pra caramba nas coisas que eu faço, e com isso eu acabo, às vezes, deixando de lado, né, as outras coisas importantes da vida, assim, da minha vida, principalmente, porque a gente é assim, né, seres humanos somos assim, né, a gente não consegue meio que abraçar tudo ao mesmo tempo, ter milhares de pratos ali, né, pendurados ali, equilibrando, e a gente acaba sempre deixando alguma coisa meio que de lado, sim, não tem como. Mas eu vejo que isso também de se dedicar muito para uma coisa e deixar a outra meio que de lado, também é um desequilíbrio, é uma forma de desequilíbrio, né? Então, assim, pela sua experiência, Amanda, assim, eu acho que você deve ter, né, pego vários casos, né, lidado com várias situações. Como é que a gente pode perceber se a nossa relação não está tão legal assim, não está tão equilibrada, né? E, assim, quais seriam os sinais, né, de que algo não vai bem, né? Que a gente está se doando muito, está deixando outras áreas de lado, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né, de como é que a gente podia, né, de repente perceber essas nuances ali, né, na nossa vida. É importante você trazer isso para só relembrar a questão da produtividade e desempenho e de performance, né? O tempo todo a gente está performando, né? E dentro daquela perguntinha que você colocou disponível aí no chat, é também assim, não só o significado do trabalho, mas como é que a gente se relaciona com ele, né? Então, quando o nosso trabalho tem vários significados, ele se torna muito estressante também, né? Opressivo, desgastante, né? Então, a gente precisa olhar para esse lugar de segurar vários pratos ao mesmo tempo, né? De performar o tempo todo, né? Para reduzir o passo e olhar para o que está acontecendo ao nosso redor, né? Que você falou do prato cair, né? De deixar o prato cair. Às vezes a gente não dá conta de tudo e realmente a gente não dá conta de tudo. Mas olhar para esse lugar da performance também. Até que ponto a gente está performando muito e para quem a gente está performando, né? Qual o objetivo desse? É importante quando a gente fala desses sinais dessa relação que não está indo legal, que é a relação trabalho e pessoa e ser humano. E essa coisa da performance é algo que hoje em dia também se fala muito, né? Acho que, de repente, por isso até tem essa associação com o burnout tá tão elevada, assim, né? Essa questão do burnout está sendo mais comum, está sendo mais observada, né? Eu acho que vem muito dessa cobrança que a gente tem também da nossa performance em todos os sentidos, na verdade, mas principalmente no trabalho, né? Que todo mundo fala, performar, mas o que é performar, né? Então, assim... E a gente não dá lugar para um sofrimento também, né? O sofrimento, ele não pode ser
viabilizado, ele precisa ser escondido, né? Então, o burnout, ele Então, aparece nessas brechas aí. né, a gente, como mulher, principalmente, a gente fala muito disso, né? Tipo, eu acho, né? Mas aí é uma opinião pessoal, assim, não tem número, não tem nada, que a gente às vezes acaba se provando muito, tendo que se provar muito, né? Que a gente está nesse lugar de querer conquistar a igualdade salarial, né? Espaços, igualdade e tal. E para conquistar isso, às vezes a gente se cobra muito em performar muito bem nessa perfeição que não existe, né? A gente sabe, né? Mas a gente se cobra muito nessa performance e a gente acaba sofrendo, né? Muito com essa questão do burnout e outras síndromes também, né? A gente fala, né, com quem é mãe, principalmente, né, com cada mãe nasce uma culpa, né? Sei lá, a partir do momento que você se torna mãe, você fica culpada pelo resto da vida, porque você sempre acha que ou não está performando, ou você não está dando atenção para o seu filho, ou não sei o quê. Então, assim, é muito louco, né? Como é que isso tudo, esse sentimento de como performar, o que eu preciso fazer, da culpa, o que isso tudo pode contribuir até para a gente ter essas síndromes e o burnout em si, né? Não sei. Porque, assim, na minha visão, aí a gente entra assim, até por uma pergunta que eu queria te fazer, se o burnout só está relacionado ao trabalho, né? Porque, em geral, tá, né? Em geral, são situações de trabalho que a gente sempre ouve falar, mas eu não sei se existe alguma outra causa, né, para essa síndrome se desenvolver. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais Sim, nesse sim, sentido. posso falar. O burnout, ele é uma doença mental, né, que ela está ligada diretamente ao trabalho, e ela é causada por essas condições de desgaste, né, no ambiente profissional, né? Então, a principal causa dele é o pico de estresse crônico, né, e a tensão emocional gerada por esse excesso, né, pelos excessos. Então, e a principal assim causa do estresse crônico e a tensão emocional, ela é gerada pelo estresse de trabalho, assim, né? E aí eu também queria deixar nesse lugar bem claro que assim não existe uma receita de bolo, né? O burnout ele não é igual para todo mundo, né? Ele não funciona como funciona para a Érica, como funciona para mim, está todo mundo dentro de um lugar categorizado, com rótulo, todo mundo tem burnout. Não. Cada caso é um caso e a gente precisa ter um olhar crítico com relação a isso, né? Então, ele vai desde sobrecarga de trabalho, falta de controle, a recompensa inadequada, falta de suporte social, falta de equilíbrio entre vida profissional e pessoal, né? E aí, quando a gente fala dentro de um trabalho, dentro de empresas, né, de organização, a gente está falando do assédio moral, que é provocado, né, pelas lideranças, né, das empresas, a gente está falando do bullying entre os colegas, metas que são muito rígidas, difíceis, inalcançáveis, inflexíveis, né? E impostas pelaquela cultura da empresa que o indivíduo está lá dentro. Então, assim, não vamos colocar todo mundo dentro de uma caixinha que todo mundo tem burnout. É importante olhar para essas variáveis, né? E consultar também um profissional, caso seja necessário, para poder dar suporte, né, para entender o que é burnout, o que é só um estresse, o que é uma ansiedade, né, e quais são os outros tipos de transtornos que podem aparecer dentro desse ambiente. Não, então, essa questão do ambiente de trabalho, né? Nossa, é incrível, né? Porque assim, dentro desse ambiente, assim como eu faço um paralelo às vezes com a escola, né? Das crianças, assim, você tem aquelas comparações, você tem às vezes o bullying propriamente dito, né? Porque o que é o bullying, né? Não respeitar as individualidades de cada um e fazer, né, chacota ou fazer de menos, né, daquela outra pessoa por causa de alguma característica, alguma coisa que ela tenha diferente. Ou não, às vezes não é nem diferente, né? É só uma, sei lá, não sei, acho que até, de repente, Amanda, fala um pouco do bullying especificamente, o que seria o bullying, só para o pessoal que está assistindo a gente também tentar entender, né, como é que o bullying pode ser uma
uma forma, né, alguma causa de um burnout, né? Como é que isso pode acontecer? Dentro do ambiente de trabalho, o Sim. bullying vão ser as chacotas, o bullying vai ser aquele desmerecimento daquele profissional em detrimento de outro, né? A não relevância, perdão, daquele trabalho, né, executado ali, né? O próprio assédio moral, né, dentro da empresa. Então, isso são formas de você invalidar, né, o outro, né? Você invalida aquela existência dentro daquele ambiente, né? E aí isso causa vários outros sentimentos dentro daquela pessoa que está recebendo aquela carga, né? E não sabe lidar, às vezes a gente não sabe lidar com o que a gente recebe, né? A gente internaliza, fica guardadinho ali e aí vão gerando outros tipos de sintomas, de coisas não trabalhadas, de questões não colocadas, né, para fora, porque você guarda aquilo ali, enfim, e Às aí vezes, não resolve, né? às vezes até por vergonha, né, e Por tal. vergonha, tem várias coisas estão envolvidas dentro desse processo, né? Muita coisa envolvida. Por isso que eu falo, não podemos rotular, todo mundo tem burnout. Não, Sim. cada pessoa é uma pessoa, né? As síndromes, os sintomas, perdão, do burnout, eles vão acontecer de forma diferente para cada um, né? Sim, sim. E aí, aproveitando, eu queria que você falasse um pouquinho dos sintomas, sabe? Sim. Para a gente saber, né? Até para a gente entender se a gente está perto de sofrer de algum, né, do burnout ou quais são, assim, de repente, os principais sintomas que a gente pode identificar que a gente está sentindo, né? Tanto físico quanto emocional, como até comportamental, né? Que você falou. Né? Então, queria que você falasse um pouco dos sintomas agora do burnout. Sim. Lembra que eu falei com você que a gente guarda, né? A gente guarda informação que a gente não sabe lidar com aquilo ali. Então, o burnout ele pode se manifestar de forma muito silenciosa, né? E aí, antes, ele vem dessa forma silenciosa, vai guardando, não digere aquilo ali, aquilo fica preso ali dentro de você, né? Antes de vir os sintomas, né, mais evidentes, né? Do que a gente escuta e do que a gente lê sobre o burnout, né? Então, uma pessoa ela pode sentir exaustão constante, falta de motivação, irritabilidade excessiva, pode se isolar socialmente, ter um sentimento de insuficiência, incompetência, pode também ter uma preocupação excessiva, uma baixa autoestima, insegurança, né? As tensões, né, que são as dores, né? E aí a gente vai para o físico, né, para o corpo físico, para o nosso organismo, né? Dores constantes, tensões musculares, né? Sabe aquela tensãozinha que a gente sente aqui, não sabe por quê, né? Ou é aquela dor de cabeça que ela é enraizada dessa tensão que a gente sente muscular aqui, né? Então a gente tem as faltas de pausa também no nosso dia a dia, dentro do contexto, então, de empresa, quando você trabalha em uma empresa, ou no hospital, ou você é professor, né? Você tem as faltas de pausa para descanso, você tem uma alimentação inadequada, né? E aí, quando você chega em casa muito cansado, você tem uma falta de regulação no teu sono e você precisa ser medicado, né? Tomar medicação, o quanto que a gente está falando hoje em dia das medicações, né? As pessoas estão se medicando para poder regular o sono, né? Então, dentro do ambiente de trabalho também vai acontecer uma redução de desempenho, uma procrastinação, né? Que as pessoas falam hoje, por que eu estou procrastinando, né? Uma dificuldade de se concentrar e ausência, né, de trabalho, né? E isso vai provocando uma ausência no trabalho. Um dia você falta, outro dia você está muito doente, outro dia você está muito gripado, você está muito resfriado. Então, são esses sintomas físicos que vão fazendo você dentro daquele ambiente ali tá caindo, né? Tá faltando esse desempenho, tá se isolando, né? Então, a partir de um sintoma, né, que a gente possa perceber e que tenha uma identificação que pode ser do ambiente de trabalho, ele já é um indicativo para que você precisa dar mais atenção, né? Porque o burnout ele se confunde com outros transtornos. Então, é preciso que seja feita uma avaliação com um profissional de saúde para saber sobre o quadro e o momento que você está passando. Esse profissional pode ser o médico do trabalho, pode ser um clínico geral, pode ser um psiquiatra, um psicólogo, né? Para entender qual é o momento, como é que é o teu quadro, como é que está a tua vida, como é que você está se relacionando com esse estresse que você está sentindo, né?
Teu som tá fechado. Eu só deixei. Foi. Esqueci. Então, é incrível como, assim, cada um reage de um jeito, né? Então, assim, você tem uns sintomas, né, que a gente pode identificar, mas realmente, né, é difícil a gente entender o que é um burnout, o que é um estresse do dia a dia, né? Assim, para a gente que é leigo, né, a gente não sabe, a gente só está sofrendo aquela sensação, está sentindo alguma coisa diferente, né? Posso dar até um exemplo aqui para você, né? Exemplo, o estresse, ele é uma reação natural do corpo, né? Com as situações cotidianas, né? Um dia você está muito estressado, você teve um desentendimento com alguém, você gerou um pico de estresse ali, né? Enquanto o burnout, ele é uma síndrome que se resulta desse estresse crônico do ambiente de trabalho, né? Que é aquele estresse que acontece todo dia ali, né? Que todo dia você Isso. passa por alguma coisa. Exatamente. Então, tem uma diferenciação de o estresse como uma reação natural do nosso corpo, assim como o medo, né? Enfim, a adrenalina, os hormônios, né? Ficam ali a postos para poder te ajudar, né? No momento de fuga e tal. Isso. E o burnout é um resultado de um estresse que já vem prolongado durante um tempo. Porque se a gente for falar de estresse, né, assim, na verdade, porque tem muito mal entendido, né, com relação às terminologias, né, assim, digamos, né, o estresse, ele geralmente é mal visto, né, porque a gente associa sempre o estresse, a palavra estresse, a sentir mal por algum motivo, né, se sentir acuado, se sentir, não sei, estressado, né? E o estresse realmente é uma coisa do ser humano que é até para proteger a gente, né? Assim, lá atrás, né? Essa questão do luto-fuga que você falou, né? A gente tem que ter estresse, ansiedade, né? Isso, a gente tem que ter. Tem que ter para poder conseguir as coisas, né? Porque a fome é um tipo de estresse. Você sente fome, você ia caçar ia conseguir um alimento antigamente, né? Lá atrás, né? Então é um tipo de estresse. Então, tem estresses que são bons, né? Bons, entre aspas, que fazem a gente se mover para frente, né? Tudo dentro daquele equilíbrio. Mas se você sofre um estresse que não te traz benefício, digamos assim, né? Que você se sente mal, que se sente, né, com algum desses sintomas que você falou, isso não é um estresse bom, né? E esse estresse precisaria ser combatido e eliminado da sua vida para não ter o risco, não correr o risco de ter um burnout, né? Que é a repetição, digamos assim, né? De uma forma bem leiga, né? A repetição desse estresse no dia a dia que vai se acumulando, até chega um momento que você trava ali e fala, caramba, não consigo mais. Né? Mas o estresse também ele é um desconforto, e a gente precisa olhar para o desconforto. Como você falou, no desconforto é que a gente se movimenta. Né? Então, a gente precisa também senti-lo para poder dar esse tranco para frente, se movimentar e sair daquela situação, enfim. Isso. E por isso que a gente fala sempre muito assim do autoconhecimento, né? Porque a partir do momento que a gente olha para dentro, a gente entende como a gente se sente, a gente consegue identificar, poxa, eu não estou tão bem assim, né? Então, ok, e isso foi legal, que foi um sinal que aquele estresse deu para você, que aí você procura saber por que você não está bem e procura fazer alguma coisa para melhorar. Aí, a partir do momento que eu acho que a pessoa está tão imersa naquele estresse, né, que seria o burnout, eu acho, que ela não consegue nem ver uma solução para aquilo, né? Ela não consegue nem procurar ajuda, muitas vezes, né? Então, isso pode ocasionar em danos verdadeiros, né, para a pessoa, tanto mentalmente como fisicamente, né, e tudo. Então, é por isso que é bom a gente sempre olhar para a gente tentar entender, ver como é que a gente está, como é que eu estou me sentindo, né, para não deixar chegar nesse ponto, né, de estar no burnout. A gente precisa sofrer e a gente precisa validar as nossas emoções. Isso, verdade. Essa questão da validação da emoção, acho que pode ser uma outra palestra, uma outra conversa que a gente pode fazer, porque isso dá um pano para a manga danado, né? De como a gente lida assim com as emoções, porque realmente a gente consegue, a partir disso, entender até como é que a gente pode melhorar em cima de alguma situação mais desafiadora, né? Assim, no caso. Né? Então, assim, eu acho que
todo mundo já passou, né, por alguma experiência, assim, ou de estresse muito forte, ou de burnout nessa vida, cara. É impossível, nos dias de hoje, a pessoa fala, não, nunca passei por nenhuma situação, né, é muito difícil, né, e aí eu vou aproveitar e fazer uma nova chamadinha aqui pro pessoal, né, que quem está aqui assistindo, escrever ali no chat, né, se já teve, né, algum desses sintomas que a Amanda falou, né, que ela descreveu aqui, e se acha que foi um burnout, ou se acha que foi só não, né? Não é desmerecendo, mas acha que foi uma crise de estresse pontual ali, né? Que a gente fala agudo, né? Um estresse agudo ali que aconteceu devido a alguma situação que você passou, né? Então, escreve aqui para a gente se vocês já tiveram, né, algum desses sintomas, ou se já passaram por burnout ou estresse, e como é que foi, né? E aí, Amanda, assim, o pessoal vai escrever aí, e aí eu vou aproveitar para te perguntar, né, assim, quem é que pode ter burnout, né? Porque, pelo visto, assim, eu vejo que acho que quase todo mundo que já tem uma consciência, né, que é um adulto, sei lá, acho que pode ter sofrido disso, né? E se tem alguma profissão mais suscetível, sabe, a essa síndrome, se atinge todo mundo, se atinge mais adultos, ou também crianças, adolescentes, idosos, né? Como é que é esse panorama, né, de quem é que sofre com burnout das profissões? Não, então vamos lá. Profissionais de saúde, primeiro ponto, né? A gente teve aí a pandemia como um lugar aí, né, desse socorro aí dos profissionais de saúde para olhar por eles também por conta do excesso que a gente teve aí, do cuidado, né, da pandemia, né, e do medo, né, de várias coisas envolvidas. Então, a gente tem os profissionais de saúde, a gente tem os educadores, né, que são os professores, pessoas que trabalham em empresa, né, como gerentes ou bancários, né, profissionais de atendimento ao cliente, profissional de serviço social. Tem o lugar da segurança também, que são os policiais, né, os bombeiros, agente penitenciário, acadêmicos e pesquisadores e os estudantes também, né? As pessoas que têm dupla ou tripla jornada no dia a dia, então, assim, são pessoas suscetíveis, né, ao burnout. E aí é bom teve uma pergunta que você fez, que é com relação aos jovens, né, que a Unicef, ela incluiu, né, a síndrome, na realidade de burnout, ela foi incluída na classificação internacional de doenças, né, pela OMS em 2019. Só que essa lista ela só entrou em vigor em 2022, né? Então, hoje os sintomas eles vão além do trabalho e também dentro do contexto de extrema cobrança entre os jovens. Então, a Unicef coloca hoje como o burnout juvenil, né, o nome, que é sobre essa cobrança precoce, né, para os jovens, né, do ambiente escolar, né, porque leva ao lugar de incapacidade desses jovens, né, e às vezes as pessoas até perguntam, né, para a criança assim, nessa idade você tem algum problema? Só tem que estudar, né, mas o quanto que está sendo desgastante hoje em dia a rotina desses estudos, né, da carga horária pesada, né, para os jovens que têm que lidar com isso, né, enfim, com essa rotina também incessante de estudos, que eu acho que nesses dias eu estava até reparando, assim, antigamente a gente não tinha tanta cobrança, tanta matéria, tantos livros, né? É uma cobrança muito excessiva, né? Mudou, né? Então, mudou muito. Então, assim, você tem que ser o melhor, né? Você tem que se destacar também nesse ambiente escolar, né? Você tem que ser o Sim. melhor, né? Então, a gente precisa ter esse olhar um pouco mais empático com relação aos jovens. E aí tem nesse Estatuto da Juventude, né? E aí eles consideram que esses jovens entre 15 e 29 anos são novidade, né, gente? 15 e 29 anos são os jovens que são obrigados a promover sustento das famílias também, né? E muito deles reduzem, né, e interrompem, né, no caso, precocemente os estudos, a necessidade de conciliar esses estudos, né, então acaba acarretando um aumento significativo do nível de estresse para esses jovens também.
Tem, com certeza, né? Essa cobrança, né? Tem, demais. Hoje Não, eu em te dia, cortei, você falando, não, falando. não, não, era isso mesmo. Hoje em dia, muito. A gente vê como é que as crianças estão lidando nesse contexto escolar, dessa cobrança excessiva por desempenho. Então, eu ia falar aqui que eu tô aqui, para quem não sabe, eu tô aqui nos Estados Unidos, né? A Luísa, minha filha, tem 13 anos, aí está saindo do Fund 2, né? Do Fundamental 2, que seria aí no Brasil, indo para o ensino médio aqui. E nessa fase de vida aqui, que é uma fase complicada, né? Que é a fase do adolescente, que é uma fase já difícil, porque você está se encontrando ali está saindo do infantil, entrando para o mundo adulto, essa transição é muito bagunçada, né? Porque você tem que se entender de novo, quase, né? Como pessoa, entender quem você é, né? Descobrir de novo e desvincular da gente, é duro para a gente, mas desvincular de nós, dos pais, né, e tudo, porque são indivíduos, né, então a gente tem que se desvincular, sim, mas é essa busca, né, pelo quem eu sou, aliada a essa questão escolar aqui, por exemplo, que aqui onde eu moro, você tem que fazer umas provas para umas escolas de ensino médio que são especializadas, que são melhores, né, porque essas escolas encaminham depois para a faculdade de uma melhor maneira, enfim. Então, a criança com 13 anos, 12, 13 anos, nessa faixa, ela está numa pressão de um pré-vestibular, digamos assim, né? Estudando muito, muita cobrança, e dependendo da escola que você esteja, que no caso a Luísa está numa escola muito legal, que não é dessa do desempenho, dessa do resultado, ela é mais humanizada, digamos assim. Então, as crianças ali não tem tanta pressão como uma outra mais convencional, porém, tem, né? Porque os pais dessas crianças, às vezes, vieram de escolas tradicionais, convencionais, que tem essa pressão, tem essa comparação, e eles acabam botando isso na criança. Então, a quantidade de criança estressada que tem nesse ano, que eu estou convivendo aqui, é animal, é muito grande. Todos os amigos da Luísa estão meio estressados. A própria Luísa está estressada porque ela vê a pressão dos amigos, e ela até fala, mamãe, eu não estou estudando o suficiente, porque a gente não fica em cima dela desse jeito, mas ela fica se comparando e falando, cara, não estou bem, não sei o que. Eu falei, cara, muita calma nessa hora. Então, assim, é aquele turbilhão, né? Então, assim, por isso que eu te perguntei se tinha idade, porque, assim, eu identifico na Luísa, né, na minha vivência, como mãe aqui, nessa situação, alguns sintomas, né, que levam a perceber que é burnout, agora que você falou, né, que já está colocado como, faz todo sentido, né, porque além dessa fase, tem a fase depois da faculdade, que é a mesma que acontece no Brasil, né, e que é aquela pressão do Enem, do vestibular, de entrar, né, e começar a sua vida adulta, enfim, que acontece com essa população, né, de jovens, né? Então, assim, é muito bom saber que pelo menos foi categorizado dessa forma, porque aí, a partir disso, tem algumas políticas, né, para a gente tentar olhar para isso como um problema real e tentar solucionar, né? Mas, nossa, é incrível que na nossa época, como você disse, não tinha, a gente pelo menos não sentia, né? Mas Não. assim como o bullying, né? Na nossa época, o bullying não era bullying. Então, assim. Era uma competição saudável. Oi? Tá cortando um pouquinho, Amandinha, o seu áudio. Ah, cortou o seu. Oi, cortou Cortou? você. Voltou. É? Voltou. Voltou? Voltou. Tá aqui, voltou também. Então, na nossa época, a gente não identificava muito isso como bullying, nem como burnout, nem nada disso, né? Não sei se era uma questão Não. de não ter mesmo, ou se, sei lá, mudou, né? Aí, não sei. Se você tiver alguma Eu acho que consideração a a respeito disso. informação hoje para a gente. A informação para a gente chega mais rápido hoje. É diferente. Não Uhum. que não existisse, existia a competição, né? Mas assim, a informação hoje para a gente ela chega mais rápido, né? E essa competição ela vem rodeada aí de frustração, né? De desempenho, de várias outras coisas hoje que a gente olha com empatia, né, para esses jovens do tanto que está se pedindo aí fora, né? Uhum. É Tá me verdade. ouvindo? Tô. Deu uma Voltou? cortadinha, mas voltou, Mas eu consegui ouvir o finalzinho.
Então, você estava falando que, por isso, repete só a última partezinha que você tinha acabado de falar, Amanda, que eu acho que cortou aqui para mim. Que a gente tem que Quando ter você mais, estava concluindo. que a gente precisa ter mais empatia. Empatia Que a com gente precisa ter mais empatia, né? E dividir, né? E tentar fazer com que esses jovens dividam, né? Cortou de novo. Eu acho que a Amanda, enquanto ela está voltando, eu acho que o que ela está falando, pelo que eu entendi, é para a gente tentar desenvolver um pouco de empatia, né, com relação a esse jovem, para deixar ele confortável, né, a dividir com a gente essas experiências que ele sente, essas frustrações, essas situações de vida, né, que não são tão confortáveis assim. E eu, como mãe de adolescente, eu sei que isso é desafiador, né, porque a gente é uma fase muito difícil, é uma fase que às vezes a criança não quer se abrir, ela não se sente confortável em se abrir, e às vezes ela nem consegue identificar muito bem o que ela está sentindo. Então, é por isso que é uma época assim tão difícil, né, para a gente ter esse diálogo, né? Mas eu acho que, apesar de tudo, assim, a gente tem que tentar sempre ter essa empatia, tentar sempre olhar por um outro lado e falar, cara, estou aqui para você, e vem aqui sempre que você precisar, você pode contar comigo. Né? Eu acho que é meio por aí. Eu não sei se a Amanda ouviu o que eu falei, o que você caiu. Ouviu um pouquinho, mas voltei já. Que eu estava falando que assim, que eu achava que você queria dizer é que é importante ter empatia com esse adolescente, né? Isso. E abrir um espaço seguro para ele poder dividir com você o que ele está sentindo, as dificuldades, né? E tudo, né? Que ele pode estar sentindo, porque quando a gente compartilha com alguém alguma coisa, né? Acho que fica mais leve, fica mais fácil, né? E eu acho que isso daí entra até, porque assim, agora eu estou olhando aqui, a gente já está quase no finalzinho, né? Então, assim, eu queria meio que perguntar para você, Amanda, assim, como é que a gente pode ajudar, né? Assim, porque às vezes a gente não sofre, não chegou a sofrer de burnout, mas a gente tem amigos, né? Ou vê o filho, vê amigo, vê o marido, vê a esposa, vê um amigo passando por algo assim, até no trabalho, né? Um colega de trabalho, e a gente às vezes não sabe muito bem o que fazer, né? E muitas vezes ter alguém, né, nem que seja um colega de trabalho, que te dê um apoio ali, ajuda bastante, né? Então, como é que a gente, que é próximo de alguém que possa estar passando por isso, né? Como é que a gente pode ajudar essa pessoa, né? A resolver essa questão? Ou não? Bom, ou não. Como a gente estava falando, dividir a angústia com alguém confiável, principalmente é um ponto-chave aí, né? Tanto nós dividirmos de como a gente se sente, né? Como que a gente está se sentindo naquele ambiente, e também de receber informação, né? Como é que a gente acolhe essas pessoas que estão precisando falar, né? Que estão precisando externar. Então, a gente precisa suspender os nossos julgamentos, né? E as nossas críticas sobre o que a pessoa está passando por aquele momento, não entrar naquele lugar de igualar, né? Ah, isso já aconteceu comigo também, é muito parecido, né? Você vai passar por isso, vai ficar tudo bem, né? Mas não é igual, né? A gente pode ter tido um cenário muito parecido, mas não é igual a dor do outro, o que o outro já vivenciou, né? Cada um tem a sua maneira de lidar com o que acontece, a gente é carregado de muitas histórias, tem muitos bastidores por trás disso, então a gente também, para ajudar, a gente precisa suspender os nossos julgamentos e a nossa crítica com relação ao que a pessoa está sentindo, né? Sim, isso é muito importante, principalmente com o adolescente de novo, porque a gente tem mania de falar assim, besteira, isso no meu tempo não tinha, né? E é diferente, né? Não é assim, a gente não ajuda, né? Isso eu já levei, eu faço terapia, né? Então, assim, eu já levei um espírito da minha terapeuta, cara, não é assim. Não é bem assim, e realmente não é, porque
parece que é um julgamento, né? Parece que é uma comparação, e não é legal quando você está se dividindo, né, sua dor com alguém, de alguém falar, não, né, ou fazer de menos, ou fazer, né, dar aquele suporte, né, dar aquele, como é que se chama? Acolher, escutativa, acolher. Né, dar o apoio ali, mostrar que você está ali presente, né, e que a pessoa pode contar com a gente, né, e assim, e quando a gente não tem, Amanda, com quem contar, é difícil, eu sei, é raro, mas tem gente que não tem, né, com quem contar. Como é que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, a gente tem que tentar não esconder, né? O que a gente está falando desde o início, né? De não esconder para tentar evitar ou eliminar esses sintomas, né? Então, a gente precisa entender a totalidade de tudo que está acontecendo com a gente. Explorar aí as raízes desses sintomas, esses desconfortos que a gente está sentindo, esses significados, olhar para essas polaridades que foi que eu falei lá no início, quando a gente começou, né? O trabalho versus descanso, autonomia versus colaboração, realização pessoal versus as expectativas que a gente tem, né? Reconhecer também os sinais que estamos exaustos, né? E essa necessidade de uma retirada, diminuir o passo, entrar em contato com o que está acontecendo, estabelecer os limites saudáveis é importante também, no ambiente de trabalho, no ambiente pessoal, né? Colocar o limite nas situações, dizer não quando necessário, priorizar as suas necessidades físicas, necessidades emocionais, né? Então, assumir também a nossa responsabilidade pelas nossas escolhas, né? E todos nós somos seres de escolhas, a gente está nesse mundo escolhendo a todo momento o que a gente quer, o que a gente quer fazer, o que a gente quer beber, o que a gente quer comer, né? E aí, por exigência, assim, desse lugar do externo, e por vários outros motivos, a gente também vai perdendo esse lugar de escolher, né? E a gente só vai introjetando informação, né? E a gente não reflete sobre esses comportamentos, né? E aí a gente vai para esse lugar do esgotamento profissional e pessoal, né? Então, focar no momento presente, no aqui e agora, nas nossas experiências imediatas, conectar com as nossas reais necessidades, nossos sentimentos, responder para o mundo de forma mais autêntica, o que ressoa com o nosso coração, com a nossa verdade, com a nossa essência, do que a gente quer, né? E aí também isso vai auxiliar a gente a estar mais consciente desses sinais de desequilíbrio que o corpo, como o estresse, vai mandar para a gente, né? Então, tá no lugar de ignorar as necessidades emocionais e físicas, não é o caminho ideal para estabelecer uma relação saudável com a gente, com as nossas emoções, né, com o que nos incomoda. Então, a gente precisa olhar para isso. E aí eu sempre falo que observar, né, é um ótimo verbo assim para a gente aplicar, né, no nosso corpo, como o nosso corpo está se expressando, os sinais que ele está enviando, para não ignorar esses lugares e interromper essa conscientização sobre como a gente funciona e sobre os nossos sentimentos, né? Não, certeza, essa coisa do olhar para dentro, para entender o que a gente está sentindo, né, é fundamental, né, que muitas vezes isso também está até atrelado à possibilidade, à capacidade que a gente tem de falar não, porque às vezes a gente vai se levando, vai se deixando levar, né? A gente, por até não enxergar, né, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, a gente não consegue estabelecer alguns limites, né? E por querer agradar o outro também, pela performance, cara, eu tenho que performar, eu não vou dizer não, porque, cara, senão eu vou parecer fraco, vou parecer incapaz, ou, né, não tão bom profissional, né? E muitas vezes é difícil a pessoa baixar a guarda ali e olhar, né? Não tapar o sol com a peneira, né? Como a gente fala, porque é mais fácil a gente pensar que não, que tá tudo bem e seguir em frente, do que enfrentar isso e tentar solucionar isso de uma forma mais eficiente até, de verdade, né? Sim. Porque a gente até consegue, né? Aí você vai, sei lá, a pessoa está numa crise aguda de estresse, tem uma palpitação cardíaca, vai no cardiologista, toma um remédio e resolve aquele negócio, mas você não resolveu aquela... Não resolveu. E se você reparar, quando você vai ao
ao médico, a primeira coisa que eles estão perguntando é como é que está a sua rotina, Sim, né? Como é que sim. está seu dia a dia? Você anda muito estressado? Se vocês repararem, é a Sim. primeira pergunta que eles vão fazer. A maior, Né? ainda bem, né, que hoje em dia a maior parte dos médicos está fazendo esse tipo de pergunta, que antigamente, e olha, eu vou te falar, aqui nos Estados Unidos, onde eu vivo, não é muito bem assim ainda. Apesar da medicina preventiva, né, e do estilo de vida ter vindo daqui, não é assim que acontece na maioria dos hospitais, por diversos motivos, que a gente não vai entrar aqui nessa conversa, mas como é importante o profissional da saúde, né? Agora levantar um pouco essa bandeira aqui, no finalzinho aqui, como é que é importante você, que de repente vai ver esse vídeo, que é profissional da saúde, entender que o paciente não é aquele sintoma, que não é aquele corpo, não é aquela situação lá que está se apresentando no exame lá que você viu. É o porquê que isso está acontecendo com ele. Será que é por causa de estilo de vida? Será que é por causa de estresse? Será que é por quê, né, que isso está acontecendo? Porque atacando o porquê, atacando a raiz da questão, você consegue que aquele paciente não fique sustentado ali só sob remédio, medicação, ou enfim. Né? A gente então, tem que assim, sair um pouco desse lugar da medicalização também, que está sendo um lugar bem explorado, né? Então, esse contato mais humanizado, né? E também de orientação, né, para aquela isso. pessoa, né, que chega ali, então procurar um psicólogo, né, um Isso. terapeuta para poder Entender. investigar, né, entender o que está acontecendo, né? Porque aí você resolve realmente, né, a A questão. raiz da É questão. isso, a raiz da questão, não somente é o sintoma, né? Que é aquilo, tô com enxaqueca por causa de estresse, mas eu não sei, então vou tomar remédio para enxaqueca todo dia, né? Até que ponto isso é válido, né? Então, deixar só essa alfinetadinha no povo da saúde aqui, mas eu acho que isso está mudando, né? Então, Amandinha, assim, a gente está chegando aqui no final, né? Da nossa conversa, né? Tô achando, putz, dava para ficar aqui mais tempo, né, para pegar essas perguntas todas que surgiram ali e tal, mas a gente pega essas perguntas que vocês fizeram, gente, a gente vai colocar ali no Instagram do Instituto Gileno Bahia, a gente vai anotar tudo direitinho, a Amanda vai responder. Se quiser coloca aqui nos comentários desse vídeo depois, que a gente entra depois, procura saber se tem alguma pergunta, e a gente responde por aqui também, né? E então, assim, como mensagem final, Amanda, eu queria te pedir uma mensagem final, mas antes eu vou dar uma, né? Vou falar aqui o que eu queria dizer para quem está assistindo a gente aqui como mensagem final, né? Para olhar para dentro de cada um de vocês, né? Para a gente se olhar, né? Começar a se olhar mais e se entender, né? A gente se entender com a gente mesmo e perceber os sinais, né? Do nosso corpo, da nossa mente, né? Como é que a gente está se sentindo? Porque o burnout, né, vocês viram, é uma síndrome tratável, né? E principalmente é uma questão que você, com a prevenção, você consegue fazer com que ela não aconteça, né? Então, se a gente tiver atenção ao que a gente está sentindo, se a gente se conhecer, conseguir se perceber, a gente consegue prevenir essa síndrome. Por quê? Exatamente, a gente vai pegar na raiz da questão, vai trabalhar essa raiz da questão e vai, né, conseguir não sentir, não passar por essa síndrome, né? Então, assim, procurar ajuda profissional, como a Amanda mesmo já falou, procurar até conteúdo disponível em canais sérios, como esse, por exemplo, né? Com profissionais qualificados. No Instagram, gente, rede social tem muita besteira, mas também tem muita coisa importante, muita coisa, né, que vale a pena assistir, né? E aqui, por exemplo, no Instituto Gileno Bahia, a gente também tem uns programas paralelos ao longo do ano. Tem esse ciclo de palestras, a gente vai ter mais conteúdos apresentando aqui no YouTube. Então, e a gente sempre vai tentar trazer esses temas que a gente consiga, pelo menos prevenir, ou pelo menos abrir um pouco mais a cabeça de cada um de vocês, para tentar resolver esse problema por si, né? Claro, sem deixar de procurar ajuda profissional, mas dar tipo um pontapé inicial, né? Digamos assim, né? Tipo um início de caminho aí, né? Então, essa mensagem que eu deixo para vocês: previnam, se olhem para poder prevenir essa doença que é tratável. Né? A Amandinha, se quiser deixar um recadinho Sim, eu vou final. deixar duas perguntinhas, né? Hum. Para vocês é importante, né, olhar, né, como é que vocês lidam com as demandas do trabalho,
na interação com seus colegas, com seus superiores? Quais são as expectativas que vocês estão internalizando sobre aquele ambiente, né? Como é que está essa relação? E o quanto tem de você no seu trabalho e o quanto tem do seu trabalho em você, né? Então, assim, importante, busque atendimento de um profissional de saúde especializado. Se tiver no ambiente laboral, novamente eu vou repetir, né? Um médico do trabalho, um psicólogo, um outro tipo de médico, de outra especialidade, um psiquiatra. É importante a gente não negligenciar os sentimentos, né, e os sintomas que a gente vier apresentar aí por conta desse esgotamento, tá? Queria agradecer ao Instituto, muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês hoje, foi incrível, o assunto é extenso, é muito grande, dá vontade de ficar falando aqui direto, mas não dá também, né? A gente super entende e agradeço pela audiência também. A gente até pega, de repente, algum gancho depois das perguntas que surgirem e faz uma outra conversa especificamente sobre algum ponto que ficou, né, se tiver, né, necessidade. Então, assim, eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários, se puderem, se gostaram dessa conversa sobre burnout, deixa o joinha aqui nesse vídeo, né, compartilhe esse vídeo depois, que vai ficar gravado com outras pessoas, né, que vocês possam... que vocês pensem, né? Putz, eu acho que eu conheço fulano que pode se beneficiar desse vídeo. Nossa, na escola da minha filha tem um programa que, de repente, pode auxiliar os pais a conversarem com seus adolescentes. Não sei, indique esse vídeo, né? Para a pessoa poder assistir, para poder... ter ideias mesmo, né? Assim, às vezes a gente fica ali achando que não sabe, que não... mas uma pequena conversa, né? Tipo essa que a gente teve... começa a abrir uns caminhos, né, para a gente tentar solucionar, né, essas questões aí, né? Então essa conversa vai ficar gravada, né? Vocês podem compartilhar, né, essa conversa aí com quem vocês acharem que dá, que merece, que vai se beneficiar disso, né? E aí eu vou pedir novamente que quem estiver assistindo, que tiver gostado desse conteúdo, que nos ajude a continuar produzindo conteúdos de qualidade, que falem sobre desenvolvimento humano, né, que falem sobre saúde mental, física, ambiental, que isso tudo ajuda nessa parte de desenvolvimento humano. A gente tem outros programas no Instituto Gileno Bahia que eles só acontecem a partir das doações de vocês. Então está aqui, de novo, aqui o QR Code para fazer uma doação para a gente, caso vocês desejem, né? O Pix está aqui no chat, o pessoal da equipe aqui vai colocar. E também, se você curtiu esse vídeo, não puder contribuir via doação, né, com ajuda financeira, compartilhe esse vídeo, compartilhe o conteúdo, compartilhe o nosso perfil aí pelas redes, né, para as pessoas poderem conhecer o nosso trabalho e, de repente, apoiar a gente também nessas ações que a gente está tocando aqui desde 2020, eu acho, 2021, que o Gileno Bahia está tocando essas ações aí em prol do desenvolvimento humano, né? Então, assim, eu espero que vocês saiam daqui melhores do que vocês entraram, né? Com mais informação para cuidar da saúde de vocês, né? E eu sempre falo, né? O hashtag informação é poder, né? A partir do momento que a gente tem informação, a gente consegue mudar, ser agente de mudanças de nós mesmos e do nosso entorno. Né? Então, em nome do Instituto Gileno Bahia, eu agradeço novamente aqui a Amandinha, né, que está sempre aqui com a gente. Agradeço imensamente a participação de todos vocês aqui que estavam aqui assistindo. E até a próxima, né? Até a próxima conversa que a gente vai ter aqui pelo ciclo de palestras. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada, beijo, tchau, Amanda. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.